Olá, nesse vídeo nós vamos ver uma análise gramatical desse texto chamado Chakraniropana. Especificamente, hoje nós vamos ver a análise gramatical do primeiro verso, do primeiro shloka. Eu vou apresentar uma tradução, mas nesse vídeo não será feita nenhuma análise em termos de uma elaboração filosófica mais apropriada do significado do shloka. Apenas a tradução e a análise gramatical seguindo os sutras de Panini. Então, o primeiro shloka do Chakraniropana diz: Atha Tantranusarena Shat Chakradi Kramodvataha Uchyate Paramananda Nirvaha Pratamankuraha. Mais uma vez. Atha Tantranusarena Shat Chakradi Kramodvataha Uchyate Paramananda Nirvaha Pratamankuraha. Primeiro passo é fazer o Padacheda, ou seja, separar ou quebrar as palavras que compõem as palavras compostas. Então, a primeira palavra que nós temos é atha, significando agora. Em seguida, nós temos uma palavra composta tantranusarena, que é resultado da composição de tantra mais anusarena. Tantra significando Tantra, né, que é um tipo de texto e uma determinada tradição religiosa e filosófica indiana. Anusarena significa de acordo com, então aqui é uma palavra que está na terceira pessoa, quer dizer, está no modo instrumental, no terceiro caso, no singular, Anusarena, de acordo com. Shat é o numeral, né, significa 6. Chakradi é uma palavra composta por duas outras, chakra e adi. Chakra significa chakra, que é uma coisa que nós já conhecemos. Adi, aqui eu traduzi como etc, mas adi, quando vem assim numa palavra composta, no fim significa começando pela primeira palavra, né? Então, uma tradução literal para chakradi poderia ser começando pelos chakras, mas nós podemos entender que quer dizer que é uma sequência de coisas começando pelos chakras e etc, né? E os outros que seguem. Kramodvataha é a junção, é o resultado da união, né? Da junção das palavras krama e da palavra udvataha. Krama significa sequência, udvataha significa altura ou elevação. Nesse caso aqui, ela é uma palavra que está declinada. A palavra original é udvat, sem o aha no fim. Neste caso, ela está no instrumental singular e é uma palavra feminina. Uchyate é o verbo desse shloka. Ele está aqui no modo que a gente chama Atmanepada, né? Ele está em Atmanepada, eu vou mais detalhar um pouco mais sobre isso. Ele vem da raiz vat, que significa falar. A próxima palavra composta é Paramananda Nirvaha Pratamankuraha, que é composta por Parama, Ananda, Nirvaha, Pratama e Ankuraha. Parama significa supremo, Ananda, bem-aventurança, Nirvaha, completo, Pratama, primeiro, e Ankuraha, broto. Então, uma tradução poderia ser: agora fala-se do primeiro broto para a completa suprema bem-aventurança, por elevação de sequência dos 6 chakras e assim por diante, de acordo com os tantras. Agora vamos ver a análise do Sandhi primeiro. Sandhi quer dizer junção de palavras. Quais são as regras, ou algumas das regras dos sutras de Panini que justificam ou que explicam esses sandhis, essas junções de palavras.
Então, a primeira palavra composta que nós já vimos é Tantranussarena. Então, como eu já falei, é composta por Tantra mais Anusarena. E observe que aqui nós temos uma palavra terminada em A curto, Tantra, e uma palavra iniciando com A curto. E aí nós vamos ter a junção de duas vogais que são similares, o A do fim de Tantra e o A do início de Anusarena. Então a regra que se aplica aqui é a seguinte: Akaha Sarvane Dirgaha, que ela é a regra 6.1.101. Isso quer dizer que o Ashadhyayi, o Sutra de Patanjali, né, da gramática do sânscrito, ele tem 8 capítulos. Cada capítulo desse é formado por 4 seções. Então, esta regra está no capítulo 8, seção 1, e essa é a regra 101, o Sutra 101, da seção 1 do capítulo 6 do Ashadhyayi. O que a Akaha Sarvane Dirgaha significa? Em uma situação de Sandhi, que é o caso aqui, né, junção de duas palavras, Ak seguido por Savarna Ach, ambas as letras serão substituídas pela letra Savarna Dirga, correspondente às letras precedente e sucessora. Eu tenho que esclarecer o que é Ak e o que é Ach. Ak é Pratyahara, que se refere às letras A, I, R, L. Pratyahara é um nome que é utilizado para se referir a uma sequência de letras a qual a gente se refere apenas mencionando a primeira letra da sequência e a última letra da sequência. Mas essa última letra da sequência que nós mencionamos aqui, ela é uma it letter, é uma letra apenas para informar que a sequência terminou. Ach também é um pratyahara e ele se refere às letras A, I, U, R, L, E, O, I, Au. Observe que eu estou colocando aqui entre colchetes algumas letras, e essas letras são marcadores de fim de pratyahara. Elas são justamente as letras IT que eu estou falando, as letras IT. Então, para se referir a essas 3 letras, eu posso escrever A, I, Urne. Eu posso falar que elas são A, I, Urne, ou falando o pratyahara de forma resumida, Urne. Urne se refere a I, Un. No caso, Reluk, K. K significa a última letra, a finalização desse pratyahara. Então eu posso me referir a essas duas letras como Ruk. Posso me referir a essas duas E, O como Eng. Posso me referir a Ai, Au como Ait, porque eu falo a primeira letra e a letra It da sequência. Então, aqui nesse Akaha Sarvane Dirgaha, o que ele está dizendo é, se você tiver duas letras que são Savarna, né, duas vogais Savarna, que eu vou já explicar o que é que isso quer dizer, e sendo a primeira Ak e a segunda Ach, ou seja, Ak, uma letra que vem do pratyahara Ak, Ach, uma letra que vem do pratyahara Ach, eu posso substituir ambas essas letras pela letra Dirgha correspondente a elas. Então vamos ver mais algumas definições. Aqui, essa regra que diz que eu posso substituir as duas letras pela letra Dirgha correspondente a elas, está utilizando um anuvriti, né, que é uma regra que já foi mencionada antes do Akaha Sarvane, antes dessa daqui, antes dessa 6.1.101, ou é uma regra geral, que mesmo não sendo mencionada antes, como é o caso aqui, dessas... deixa eu ver. Não, ela realmente foi mencionada antes. Então, ela vem, né, como anuvriti, ela vem como uma regra que já foi mencionada, mas que vai ser usada para ajudar a entender essa regra aqui. E esse Ikaf Purva Parayoho quer dizer justamente que a purva, a letra que vem antes, e a letra que vem depois, é substituída apenas por Ika, que é uma única letra, que é justamente a letra Dirgha. O termo Savarna é definido pelo Sutra Tulyasya Pratnam Savarnam. Né? Tulyasya Pratnam Savarnam.
que está no capítulo 1, seção 1, Sutra 9. Esse sutra diz que duas letras são savarna, ou seja, similares, se elas tiverem o mesmo local de articulação e o mesmo esforço interno. Não, tulya, que quer justamente dizer o mesmo, né, similar, prayatnam, esforço, e o local de articulação, ele não é mencionado. Tulya, asya. Tulya é similar, asya é o local de articulação e prayatnam é esforço. Então, se duas palavras têm o mesmo local de articulação e o mesmo esforço interno, elas são chamadas de savarna. Por exemplo, a e a, duas vogais, né, mas uma curta e outra longa, são savarna porque têm o mesmo local de articulação, que é a garganta, e o mesmo esforço, que é vivritam. Você tem a boca aberta sem contato da língua. O termo dirgaha é definido pelo sutra Ukalo Jasva Dirga Plutaha, que está no sutra 1.2.27 e que pode ser dividido nas seguintes palavras: U, Kalaha, Ach, Hrasva, Dirga e Plutaha. Significando que o tempo necessário para pronunciar uma letra, por exemplo, a letra U, pode ser de três formas: U curto, U longo e U pluta, né? que é bem mais longo do que o segundo U. Então, esses três tempos são chamados respectivamente de Hrasva, Dirgha e Pluta. Neste caso, o U representa todas as vogais. Aqui no sutra, evidentemente, ele não vai colocar todas as letras, todas as vogais no sutra, vai botar uma representativa e vai dizer que essa vogal representa todas as vogais e dizer que uma vogal pode ter esses três tempos, né? Sendo que o tempo que nos interessa para essa análise da junção dessas duas palavras, Tantra e Anuswarena, é Dirga, ou seja, o A curto vai ser substituído por um A Dirga, que é um A com um tempo mais longo de duração, no caso o A longo. Vamos à próxima junção de palavras. Chakra Adi. Akaha, Sarvane, Dirgaha. Novamente, então a análise é a mesma, porque eu tenho duas palavras terminando em A curto, desses dois A curtos vão juntar e vão ser substituídos por um único A, que é o A Dirga correspondente, que é o A longo. Agora, Kramodvataha, que é o resultado da junção de Krama mais Udvataha. Agora nós temos duas letras diferentes, duas vogais diferentes, né? No fim da palavra Krama nós temos um A curto, no início da Udvataha nós temos um U curto. Nesse caso, a letra a regra que se aplica é o Adgunaha. Adgunaha. 6187. Então, quando um Avarna, uma letra A, é seguida por uma letra do Pratyahara Ach, no contexto de Samhita, que é como se chama as regras de junção de palavras, né, do sânscrito, no contexto de Samhita, ambas são substituídas por uma única letra Guna. Neste sutra, Ad é quinto caso de A. Então, observe que como no sutra anterior, que eu apliquei nas duas outras, como aqui em Chakradi, as duas letras eram substituídas por uma savarna dirga. Agora elas são substituídas por uma letra guna. E a gente precisa saber o que é que significa guna, né? Então, o sutra que explica o que é guna, ou quais são as letras guna, é Adin Gunaha, 2. Então, quebrando esse Adin Gunaha nas palavras correspondentes, nós temos At Eng Gunaha. Então, o que é que ele está dizendo? As letras A, que é aqui At, E, O, são chamadas de Guna. Então, esse Eng significa, é um Pratyahara, que se refere às letras E e O. Esse At, ele está vindo com um Ta, um Takara, né? Que é como a gente chama no fim, para dizer que aqui nós nos referimos apenas a essa letra A e não às variações de A, ou seja, nem A curto e A longo simultaneamente, apenas ao A. Por isso que esse Ta está aqui no fim. Então, as letras Guna, resumindo, são A, E, O.
Então, sempre que nós tivermos a junção é, uma letra, de uma palavra que termina em a, com uma palavra que começa com uma letra do Pratyahara at, essas duas letras serão substituídas por uma letra guna dentre essas três opções, a e o. Quais são as letras do at Pratyahara? A, e, o. Não, são a, i, un, re, leg, e, on, ai, out. Ou seja, todas as vogais mais o que a gente chama de tongos, né? E, o, e, ai, au. Sim, a regra que justifica ou que explica por que esse ta aqui depois do a significa que nós vamos usar apenas um a curto e não as variações de a é o taparaha tatkalasya 170, que diz que uma vogal precedida ou sucedida por takara não traz suas savarnas, ou seja, esse a curto aqui não vai trazer o savarna a longo. Sobre a classificação das vogais, nós temos o A curto, é vivritam e é canta. Quer dizer, que ele é canta, que ele é o local de articulação dele é na garganta, e que ele é vivritam porque é pronunciado com a boca aberta sem contato da língua. U é vivritam também, e é osta, ou seja, é labial. Você faz uma certa você deixa os lábios em determinada posição arredondada para pronunciar o U. Então nós temos que escolher dentre as letras guna disponíveis aquelas que tenham maior similaridade em termos de local de articulação e de esforço entre A e U. Nesse caso, a savarna correspondente tem que ser uma canta ostam, garganta com lábio, garganta e lábio, sendo a letra O a letra que corresponde a essa classificação. Né? O é tanto produzido na garganta, quanto também tem uma alteração dos lábios para que o ar flua de uma forma diferente na saída do aparato vocal. E então isso quer dizer que nós vamos substituir o A e o U por O. Então, por isso que quando nós temos aqui krama terminando em A e udataha começando em U, essas duas letras são substituídas por O e as duas palavras são juntadas. Né? Agora, nós temos Parama Ananda Nirvaha Pratama Ankuraha. A única regra de Sandhi que nós estamos aplicando aqui é o Akaha Sarvane Dirgaha, que já foi mencionado anteriormente, né, já foi explicado, porque nós temos aqui A curto, A longo, então são Savarana Dirga, tem um A curto terminando aqui, mas não tem vogal depois, tem um A curto terminando aqui, mas não tem vogal depois. E aqui nós temos um A curto terminando, um A longo começando, um A curto também começando, então Savarana Dirga. Então essa, a Akaha Sarvane Dirgaha, é a única regra de Sandhi que está sendo aplicada. Seguindo. Aqui eu decidi pegar uma palavra para fazer uma análise da declinação. Né? Ou seja, quais são as regras que justificam você pegar aquela forma nominal e adicionar sufixos a ela para que ela possa ocupar uma determinada função sintática na frase. Então a palavra é ankuraha. Então essa palavra é uma palavra masculina terminada em A curto, está declinada no caso nominativo, que é o primeiro caso no singular. E ela vem de ankura após se adicionar o pratyaya sum. Sum é o pratyaya que o pratyaya é um afixo, né? Um conjunto de letras que você adiciona após
a forma nominal para realizar a declinação. Então, se você quer realizar a declinação no caso dominativo singular, você numa palavra masculina terminada em A, aí você adiciona esse sum. Esse pratear sum, ele vai sofrer algumas alterações. Então, por exemplo, ele tem uma nasalização, uma vogal nasalizada. E pela regra Upadeshe Adjanunaska Ita, nós entendemos que o que está no Upadesha é definido como aquilo que foi enunciado pelos primeiros rishis, ou seja, são os textos que definem as regras, no caso aqui de gramáticas. Então, aquilo que está definido, os anunássicas, né? As palavras, as vogais nasais, né? As nasalizações que estão definidas nos upadeshas são são letras it. Letra it quer dizer que é uma letra apenas de marcação, que você pode remover ela, ou que você deve remover ela para continuar a fazer alterações na palavra. Então, vai ser removido por upadeshe adjanunaska ita. Em seguida, nós temos também a definição do que quer dizer anunásica. Então, mukhanasika vachano anunásica 118. Mukhanasika vachano anunásica quer dizer que uma letra cuja pronúncia necessita do uso do nariz da boca, então, ó, mukha, boca, násica, nariz, vachano, que vem de vachanaha, né, de pronúncia, é chamada de anunásica. Então, uma palavra que depende que a sua pronúncia necessita do uso do nariz e da boca simultaneamente é chamada de anunásica, que é o caso aqui desse som. Então, observe que a gente tem tanto sutras de definição, no caso Mukhanasika Vachano Anunásica, como também sutras que são regras. Então, o sutra de definição, ele está definindo um termo que aparece nessa regra aqui, que é justamente o Anunásica. E por fim, quando eu tiro esse som daqui, nós vamos ficar com ancuras. Eu nem escrevi aqui, vou escrever agora. Nós vamos ficar assim, ó, com ancuras. Assim, ancuras. E esse sakara, ele será removido ou substituído por visarjaniya, que é a visarga, né? Qual é a regra que explica? Karavasanayor visarjaniya. Isso quer dizer, se deixa eu ver só. Karavasanayor visarjaniya. Na verdade, faltou uma regra aqui. Faltou uma regra que é o sasadjushoruhu, que vai transformar esse ankura, esse ancuras, vai transformar esse ancuras em ankurar, sasadjushoruhu. Se a palavra termina em sa, se esse sa vai ser substituído por repa, que é como a gente fala o ra, né? O que tem som de R em português. Então, sa de choruhu, e em seguida, esse repa, que é essa letra aqui, ela vai ser substituída por visarga. E aí, qual a regra que justifica a substituição de repa por visarga? Karavasanayoho visarjaniya. Ou seja, você tem um repa presente no fim de um padam, né? Padam é supinentam padam. Aqui está a regra logo em seguida, eu já explico. Mas enfim, se você tem um repa, essa letra, no fim de um padam, e depois, em seguida,
não vem mais nenhuma palavra, ou vem uma palavra que começa com um pratyahara kar, então esse repa é substituído por visarga. No caso, quando essa palavra ankuraha aparece aqui, se nós formos olhar na palavra aqui, cadê? Na frase original, ó, o ankuraha está lá no fim, não vem mais nenhuma palavra na sequência. Então quer dizer que ele é seguido por avasana. Avasana quer dizer não tem mais nenhuma palavra na sequência. Então a regra Karavasanayor Visajaniyaha pode ser aplicada, que nós temos Kar Avasanayor Visajaniyaha, quer dizer, substitua o repa do fim da palavra quando essa palavra não é seguida por nenhuma outra, ou quando ela é seguida por uma palavra começando com pratyahara kar. Então nós vamos substituir esse repa por um visarga, chegando na forma final da palavra ankuraha no nominativo singular. Aí agora eu peguei um verbo, que é o uchyate, que está aqui, e vou falar um pouco sobre como é que a gente chegou nesse uchyate. Né? Uchyate, ele aparece aqui, né? Uchyate, na segunda parte do shloka. Vamos ver. Então, esse uchyate, ele vem de um dhatu chamado dhatu vat. O que é um dhatu? Um dhatu em português a gente diz que é uma raiz verbal. Um dhatu é aquilo que segura, sustenta e nutre a linguagem. Porque o dhatu é a coisa mais importante da linguagem no sânscrito. Porque é o verbo, é a raiz verbal. A partir da raiz verbal são geradas todas as palavras que informam ações, e também muitos substantivos são gerados a partir dessas raízes verbais. Então o dhatu que nos interessa aqui para formar o uchyate é o dhatu vat. Nós temos também alguns sutras que vão explicar as regras dos dhatus. Então, por exemplo, essa primeira aqui, bhuvadayo dhatavaha, que é a primeira regra da seção 3 do capítulo 1, que diz assim: as palavras bhu, observe que tem aqui bhu, e as outras, porque aqui nós temos uma declinação da palavra bhu mais adi. E esse adi já apareceu no nosso verso, né? Esse adi significa começando por ou etc, né? Começando por bhu e seguindo na sequência com as outras. Então as palavras que começam com a sequência de palavras que começa com bhu e as que seguem, quando usadas para denotar uma ação, são chamadas de dhatu. Essa é a definição de dhatu. E aqui dhatavaha é dhatu no plural. Então nós temos que ir no dhatu patha, que é um texto, né, que contém a lista de todos os dhatus e seus significados, e encontrar qual é o significado desse dhatu e qual é a classe que ele pertence. Então no sânscrito, os dhatus, essas raízes verbais, elas são categorizadas em 10 famílias ou 10 grupos. E nós temos que saber a que grupo pertence, porque cada grupo tem determinadas regras. E essa palavra, esse dhatu vat, ele aparece em 2 grupos específicos, em 2 famílias de dhatus, no adadhi e no churadhi. Adadhi é o segundo grupo e o churadhi é o 10º grupo. Em ambos os grupos, vat significa a mesma coisa, que é paribhashane. Vatcha, paribhashane, vatcha, paribhashane. Paribhashane quer dizer falar. Então a raiz vat significa falar. Mas como ele está aqui se você observar, ele tem um ia, porque é uchyate, cadê? Aqui, uchyate tem esse ia. Isso é um indício de que esse dhatu, ele pertence ao churadi ganaha, né? Ao grupo, ao 10º grupo, que é justamente o grupo que recebe um pratyaya nich, que quando ele está junto de um outro pratyaya, que é o pratyaya shap,
você pega esse I com esse A, aí vai ficar IA. Eu vou explicar um pouco mais, certo? Então, vat se transforma em ut, porque esse vat é um dato chamado de dato do tipo samprasarana. E o que aqui é um samprasarana? A regra que define o que é um samprasarana é o Sutra 1145, e esse sutra diz Igyanaha Samprasaranam, que quer dizer uma letra Ik, ou seja, uma letra do Pratyahara Ik. Esse Ik ele está aqui, ó, porque o K sofreu uma alteração e se transformou em Ga, e aí nós temos esse Yanaha junto com esse Ik que veio antes. Então, uma letra Ik que vem como substituição para Yam é conhecida como Samprasarana. Então, tanto Ik quanto Yam são pratyaharas, né? O Ik se refere às letras I, U, R, L, e o Yam se refere às letras Ya, Va, Ra, La. Então, quando uma letra Ik é substituída por uma letra Yam, essa substituição é chamada de Samprasarana. Então, observe que o que aconteceu aqui foi uma letra Yam, que é o U, não foi uma letra Ik, que é o U, ser substituída por uma letra Yam, né? Foi o processo reverso. E aí, quando no verbo ou no dato ocorre esse processo reverso, esse dato é chamado de Samprasarana dato. Nós temos alguns sutras que indicam listas de verbos que sofrem isso. Então, no caso do Vat, ele é mencionado no Sutra 6.1.15, que diz Vatiswapi yajadinam kiti. Então, observe que o Vat ele ocorre logo aqui no início, né? Indicando que ele é um Samprasarana dato. Agora, eu pego o dato, ut, adiciono o nit, que é um pratyaya do Churadi Gana, que é o 10º Gana, que é o Gana que o ut faz parte. Agora, quando eu adicionei esse nit no ut, o ut se transforma num novo verbo, que é o uti. E agora, quando ele se transforma no uti, ele passa a sofrer alterações seguindo as regras do primeiro Gana, que é o Buad Gana. Então, no Buad Gana, nós precisamos adicionar um pratyaya, que é o Shat, e adicionar a terminação final, que vai indicar a terceira pessoa do singular, que é o T. Aí vamos ver detalhadamente alguns desses sutras, né? Nityascha é o primeiro pratyaya que é adicionado, né? A regra que justifica o primeiro pratyaya. Nityascha quer dizer, se o resultado da ação é intencionada exclusivamente para karta, ou para o karta, que seja o agente da ação, o dhatu terminando em nit, né, que é o nijanta dhatu, receberá sufixos atmanepada. Então, em sânscrito, os datos também são classificados em 3 categorias: atmanepada, parasmepada e ubhayapada. Atmanepada geralmente são dados que recebem terminações que vão indicar uma ação que a gente poderia classificar no português como uma voz passiva. Mas aqui a gente pode entender que o resultado da ação está sendo para o próprio falante, né? Para a própria pessoa que está fazendo a ação. Então, o nit, nesse caso aqui, ele foi adicionado para levar esse verbo a ser declinado em atmanepada. E como eu gerei um novo verbo, que é o novo dato, que é o uti, agora ele vai receber o shap também. Aqui eu trouxe também a definição de pratyaya, né, que é pratyayaha, que é o início da seção 3.1.1, que é no início da seção
da seção 1 do capítulo 3. Então, pratyaya, que eu já falei bastante hoje, né? É tudo que é mencionado neste adhikara, que é o adhikara que começa em 3.1.1. Adhikara é o contexto, né? A seção é conhecido como pratyaya. Então, começando do capítulo 3, seção 1, até o capítulo 5, seção 4, até o fim da seção 4, ou seja, são 8 sessões no total, né? 4 sessões no capítulo 3, 12, né? 4 sessões no capítulo 3, 4 sessões no capítulo 4, mais 4 sessões no capítulo 5. Todas essas 12 sessões vão tratar de pratyayas, que são sufixos adicionados às palavras para permitirem que essas palavras sofram declinações e permitam, no caso dos verbos serem conjugados, no caso dos nomes serem declinados. Parashcha também está associado com esse pratyaya, que é justamente o sutra que vem logo em seguida. E ele diz: todas as palavras mencionadas nesse adhikara, que é o mesmo adhikara que nós estamos falando, né, o mesmo contexto do pratyaya, devem ser adicionadas após o dato. Então, os pratyayas têm que ser adicionados após o dato. Então, o dato é uch, nich é pratyaya, shap é pratyaya, e ambos vêm depois do dato. Agora, kartari shap. Kartari shap quer dizer, um verbo recebe vikarana pratyaya shap, que é esse shap aqui, vikarana pratyaya é um pratyaya específico que é adicionado após o dato para permitir a conjugação do verbo, para facilitar a conjugação do verbo. Então, um verbo recebe vikarana pratyaya shap em presença de um sarvadhataka pratyaya em kartari prayoga. Kartari prayoga é a voz ativa. Sarvadhataka pratyaya é um tipo específico de pratyaya. Nós temos, no caso dos pratyayas que são adicionados aos verbos para permitir as conjugações, nós temos 2 tipos especiais, mais importantes, né? Que é o sarvadhataka e o ardhadhataka. E aqui ele está se referindo ao seguinte, ele está, em outras palavras, dizendo que se o dhato vai ser conjugado ou em voz ativa e ele é do tipo sarvadhataka, então ele recebe shap. Aí existem outras regras que são exceções a essa, que vão substituir esse shap por outros pratyayas, mas essa é a primeira regra geral. Agora, Vartamani Lat. Vartamani Lat está indicando assim, está dizendo o seguinte, que o verbo vai receber um conjunto de pratyayas específicos que são usados no presente. Vartamana é presente. Então, no presente, o verbo recebe Lat, recebe pratyayas do tipo Lat, ou do conjunto Lat. Aí, quais são? Né? São Tiptas Ji, Siptas Ta, Mitvas Mas, Ta Atam Ja, Tas Atam Dvam, Ir Vahi Mahim. Então aqui nós temos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 9. Sendo 9 para Parasmepada e 9 para Atmanepada. Ou 9 para a voz ativa e 9 para a voz passiva. E desses, nós selecionamos um deles para indicar a voz passiva no singular, terceira pessoa, né? Então, o tiate, esse i vem do nirt, porque tanto na quanto cha são letras it, que eu já mencionei hoje, seguindo pelas regras. No caso do cha, esse cha de nirt é removido por halantyam it, quer dizer, uma consoante no fim de um upadesha é it. E o nich, o na de nich, é removido por chutu. Chutu diz uma letra que seja ou do chavarga ou do tavarga é removida porque ela é um it se ela vier no início
do Upadesha, né? Da palavra que você está analisando. Então, eu removo o na do início, o cha do fim, sobra só i. Da mesma forma, eu faço a análise aqui no sha. Em sha, nós temos sha, a, pa. O pa é removido por halantian, né? Porque é uma letra que está no fim, é uma consoante no fim do pratyaya. E sha é removido por lashakwatadite, que diz que la, sha, kavarga são it se não estiverem tadita pratyaya. Então o sha é removido porque ele está aqui, ó, la sha é uma das letras que deve ser removida, são it letters. Então tirando as letras it, nós ficamos com i e com a, e aí nós podemos juntar ut mais i mais a mais t, ut mais i, uti, a mais t, at, e aqui nós vamos ter mais um sande de vogal, que é o i mais a, que vai dar ia. Agora, quais são as regras que justificam isso, né? A começar por essa aqui, ikoyanati, que quer dizer que uma palavra terminando em ik, que é uma letra do pratyahara ik. As letras ik são i, u, r, l, seguida por uma letra por uma palavra que começa em at, que está aqui representada por esse ati no fim. Ela é substituída por ian. Ian é o pratyahara que contém as letras yavarala. E aí nós temos que dessas yavarala escolher a que mais se adequa em termos de tulyasya pratnam savarnam, ou seja, em termos de local de articulação e esforço. Então, o i mais o a letra correspondente vai ser o ia. Por isso nós substituímos aqui o i e o a por ia e temos o utyate. Outros sutras que são importantes aqui tem, por exemplo, Tasmat Uttarasya, Tasmadituttarasya, o Tasminit Nirdishte Purvasya, Shashtistani Yoga e o Alontyasya. Alontyasya é para dizer, se você tem uma palavra, uma letra que vai ser uma palavra que tem uma letra que vai ser substituída por outra, você não substitui todas as letras da palavra, você substitui só a última letra, né? Que é aqui o i é que vai ser substituído. E isso é explicado por Alontyasya. Shashtistani Yoga diz que na regra que define o que vai ser substituído, o que está no sexto caso é o stani, né? É o elemento que será substituído. Tasminit nirdishte purvasya. O que está o que vem depois, né, é o que está no sétimo caso. E o tasmadituttarasya, o que está no quinto caso, indica que o que vai ser substituído vem depois. Então essas são as regras auxiliares para ikoyanati, que justificam a gente sair de ut mais i mais a mais t para utyate. E assim nós chegamos à explicação dos sutras, de alguns sutras mais importantes de Panini, que explicam como nós saímos dessa frase, né, com várias palavras compostas, para esta tradução que quer dizer: agora fala-se do primeiro broto para a completa suprema bem-aventurança, por elevação de sequência dos 6 chakras e assim por diante, de acordo com os tantras. Obrigado e até a próxima.